Salve, salve, prezados alunos. O tema de nossa videoaula de hoje, que continua dentro, da proporcionalidade, vai tratar de grandezas proporcionais. Estamos juntos? Me acompanhe, por favor. Observa só, as grandezas proporcionais, tá bem? Elas podem ser também diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá bem? Nós já tratamos dos números proporcionais na videoaula anterior e agora trataremos das grandezas dentro do tema proporcionalidade. Aí você pode verificar isso. Pois muito bem. Aí você pode perguntar, mas o que são grandezas? Bom, gente, as grandezas que a gente vai chamar de grandezas físicas são aquelas grandezas que podem ser medidas, ou seja, que descrevem qualitativamente e quantitativamente as relações entre propriedades observadas no estudo de um determinado fenômeno físico. Bem, em física, você vai verificar isso quando estudar no ensino médio, essas grandezas se classificam entre vetoriais e escalares, como por exemplo o tempo, a massa de um corpo, o comprimento, a velocidade, a aceleração, a força e muitas outras grandezas escalares. Essas grandezas escalares são aquelas que precisam somente de um valor numérico e uma unidade para determinar uma grandeza física. Um exemplo é a nossa massa corporal. Grandezas como massa, comprimento, tempo, são exemplos de grandezas escalares. Já as grandezas vetoriais, elas necessitam, para sua perfeita caracterização, de uma representação mais precisa. Assim sendo, elas necessitam, além do valor numérico, que mostra a intensidade de uma representação, ela necessita também de uma direção e de um sentido, no caso aceleração, força, velocidade, assim por diante. Então, as grandezas é aquilo que podem ser medidos, podem ser expressos por uma medida e através de uma determinada unidade, por exemplo, a massa corporal é medida em quilograma, a velocidade ela é medida, tem um aparelho que mede a velocidade, e ela tem uma unidade que geralmente quilômetros por hora. A força pode ser medida, e ela expressa através da unidade de Newton, por exemplo, e assim por diante. Tá? Então isso que é uma grandeza. Então a gente vai ver agora nesse estudo a comparação de duas grandezas, que elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Então considere a seguinte situação. Jaime trabalha organizando o churrasco e a quantidade de carne em quilogramas que ele compra varia de acordo com a quantidade de convidados. Acompanhe a tabela a seguir e vamos analisar os dados da tabela. Observa que com 50 convidados, certo? A quantidade que Jaime precisa comprar de carne para fazer um churrasco e não sobrar e nem faltar é de 10 quilogramas. Então, se essa quantidade de convidados dobra para 100, ele vai precisar dobrar a quantidade de carne no churrasco, para 20 quilogramas. Se triplica o número de convidados, ele tem que triplicar a quantidade de carne para dispor a esses convidados, através de um churrasco. Tudo certo? Então, quais são as grandezas aqui? As grandezas é o número de convidados e a quantidade de carne comprada. Esse número de convidados está em valor unitário, expresso em valor unitário, e a quantidade de carne comprada está expresso na unidade de quilogramas. Tudo bem? Se o número de convidados duplica, a quantidade de carne também duplicará. Se o número de convidados triplica, a quantidade de carne também triplicará. Se o número de convidados se reduz à metade, a quantidade de carne também se reduzirá à metade. As duas grandezas aqui envolvidas, que é o número de convidados e a quantidade de carne, são chamadas grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, duas grandezas são ditas diretamente proporcionais quando dobrando uma delas, a outra também dobra. Triplicando uma delas, a outra também triplica, e assim por diante.
Vejamos o que ocorre com os números da situação anterior, que expressam duas grandezas diretamente proporcionais. Acompanhe, por favor, essa comparação. Quando o número de convidados passa de 50 para 100, nós dizemos que varia na razão de 50 para 100. Escrevemos assim, 50 em cima, 100 embaixo. Tá? Enquanto isso, a quantidade de carne comprada passa de 10 kg para 20 kg, ou seja, ela varia na razão de 10 para 20. Então observe o seguinte, que você vai notar que essas duas razões são iguais. Por exemplo, 50 para 100, quando eu simplifico, corto 0 com 0 e simplifico tudo por 5, eu tenho aqui a razão meio. E 10 sobre 2, quando eu corto 0 com 0, simplifico, eu também tenho a razão meio. Ou seja, se essas duas razões são iguais à razão meio, então elas são iguais entre si. 50 para 100 é igual a 100 para 20. Observa aqui nesse exemplo ao lado. Quando o número de convidados passa de 50 para 150, dizemos que varia na razão de 50 para 150. Enquanto isso, a quantidade de carne comprada passa de 10 kg para 30 kg e varia na razão de 10 para 30. Observe quando eu comparar essas duas razões, por exemplo, de 50 para 150, quando eu simplifico, eu vou chegar na fração 1/3, na razão 1/3. Quando eu simplifico a outra razão de 10 para 30, eu vou chegar na razão 1/3. Então, se essas duas razões são iguais a 1/3, elas são iguais entre si também. Tudo certo? Ou seja, o que acontece aqui nessa primeira situação, na variação de carne de 50 para 100, ou melhor, quando dobra o número de convidados para o churrasco, acontece a mesma coisa na razão de 50 para 150, quando triplica o número de convidados. Tudo certo? Adiante. Quando duas grandezas variam sempre na mesma razão, dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Tudo certo? Outra situação que envolve grandezas diretamente proporcionais é, por exemplo, a quantidade de tinta que usamos para pintar uma parede. Ela é diretamente proporcional à área a ser pintada. Se nós duplicamos a área, a gente vai gastar o dobro de tinta. Se a gente triplica o tamanho da área da parede a ser pintada, a gente vai ter que gastar o triplo da tinta e assim por diante. Vamos ver agora as grandezas inversamente proporcionais. Considere a situação. Uma escola tem 48 livros para distribuir igualmente entre os vencedores de uma gincana escolar. Se os vencedores forem 2 alunos, cada um deles receberá 24 livros. É lógico, eu tenho ao todo 48 livros para dividir igualmente entre os alunos. Então, se os vencedores forem 2, eu vou dividir 48 por 2, vai dar 24 livros para cada aluno. Se forem 4 alunos, os vencedores da gincana, eu vou ter que dividir o total de 48 livros para 4 alunos, então cada aluno vai receber 12 livros. Se forem 6 alunos, eu vou ter que dividir os 48 por 6, cada aluno vai receber 8 livros e assim por diante. Se a gente colocar numa tabela esses dados, observe o que acontece. Então observe aqui na distribuição dos livros na tabela. Se eu tenho 2 vencedores, cada um vai levar 24 livros. Se eu tenho 4 vencedores da gincana, cada um vai levar 12 livros. Se eu tenho 6 vencedores na gincana, cada um vai levar 8 livros. Ou seja, se vai aumentando a quantidade de alunos vencedores, logicamente que vai diminuindo a quantidade que cada um vai receber de livros. Então eu percebo que está acontecendo o inverso, essa coluna aqui aumenta, essa daqui diminui. E ela não aumenta em qualquer valor, ela aumenta proporcionalmente. Olha, aqui dobra de 2 para 4 e aqui reduz de 24 para 12, reduz para metade. Se aqui triplica de 2 para 6, aqui reduz a 1/3, de 24 para 8, já que 8 é a terça parte de 24. Então, analisando essa tabela, a gente pode notar exatamente o que a gente acabou de ver, que o número de alunos vencedores duplica, o número de livros distribuído para cada aluno cai pela metade. E se o número de vencedores triplica, o número de livros distribuído para cada aluno cai para a terça parte. As duas grandezas aqui envolvidas, o número de alunos vencedores e o número de livros que serão distribuídos a cada aluno, são chamados de grandezas inversamente proporcionais. Tá?
Então, só resumindo, se você pega uma grandeza, observa o valor dela, dobra o valor dela e a outra também dobra, se você triplica o valor da primeira, a segunda também triplica, ou seja, acontece a mesma coisa com uma e com a outra, elas são ditas grandezas diretamente proporcionais. Mas se você percebe que acontece o contrário, você dobra o valor da primeira, a segunda automaticamente se reduz à metade. Se você triplica o valor da primeira grandeza, a segunda automaticamente se reduz a 1/3, então uma está se comportando de maneira invertida, contrária à outra. Então aí nós temos a situação de grandezas inversamente proporcionais. Portanto, duas grandezas são inversamente proporcionais quando dobrando uma delas, a outra se reduz para a metade. Triplicando uma delas, a outra se reduz para a terça parte e assim por diante. Vamos ver o que ocorre com os números que expressam as duas grandezas inversamente proporcionais. Observem só. Quando o número de alunos passa de 2 para 4, dizemos que varia na razão 2 para 4. Enquanto isso, o número de livros passa de 24 para 12, isso aí varia na razão de 24 para 12. Observa que quando eu pego essas duas razões e simplifico, 2 e 4, tudo por 2 vai dar meio, e aqui eu também simplifico tudo por 12, 24 e 12 vai dar 2 sobre 1, você percebe que o resultado de uma é o inverso do resultado da outra. Eles não são iguais, né? Os resultados, ao contrário do que aconteceu lá nas grandezas diretamente proporcionais que eram iguais, aqui elas passam a ser inversas, né? As razões são inversas uma em relação à outra. A mesma coisa aqui, quando o número de alunos passa de 2 para 6, dizemos que varia na razão 2 para 6, e enquanto isso, o número de livros passa de 24 para 8, ou seja, varia na razão de 24 para 8. Então, se nós pegarmos essas duas razões, 2 para 6 e 24 para 8, simplificarmos, a primeira vai se tornar 1 para 3 e a segunda 3 para 1. Novamente, a gente percebe que as razões finais elas tornam-se inversas uma da outra. Então, isso aí é característica das grandezas inversamente proporcionais. Quando duas grandezas variam numa razão inversa da outra, dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Outra situação que envolve grandezas inversamente proporcionais é, por exemplo, o tempo que se leva para encher um tanque, que é inversamente proporcional à vazão de água na torneira. Se a gente dobra a vazão de água na torneira, a quantidade de água que cai pela torneira, o tempo gasto para encher o tanque diminui pela metade. E assim sucessivamente. Então agora nós temos uma tarefa de aprendizagem, né, que você vai resolver, leia com atenção. Por exemplo, a primeira questão fala sobre a produção industrial de determinado do funcionamento de uma máquina, né? Então você vai observar essa tabela e vai responder os itens aqui abaixo. Nós temos aí item A, item B, item C, item D. Tá? A segunda questão, ela fala aqui da área de um retângulo, né, que esse retângulo multiplicando esse valor que expressa o comprimento pelo valor que expressa a largura, responde os itens a seguir. Aqui nós temos o comprimento x e a largura y, né? Então leia os itens com calma, com cuidado e responda a cada um deles. Você tem item A, item B, item C, item D, item E e item F. A terceira questão trata aqui da situação de um ônibus que faz o percurso na praça central até a praça de um bairro. Um fiscal registrou as velocidades do ônibus e o tempo gasto nos percursos de ida e volta. E você tem aqui o registro, né, na tabela resumido. Então você vai ler com muita atenção cada item e vai responder cada um deles. Você tem aí 4 itens A, B, C e D. Né? Depois que você responder cada item desse, você vem aqui para a folha de respostas e compara as suas respostas com aqui do gabarito. Aquelas que você eventualmente errar, eu aconselho fazer de novo. Tá? Se você precisar assistir novamente a aula, não meça esforço, assista novamente a videoaula e tente fazer de novo aqueles exercícios que você eventualmente errou. Dessa forma você está aprendendo de maneira correta, tudo bem? Ok, meus amigos, então obrigado. Não esqueça de dar like, se inscreva no canal, deixe lá o seu comentário, que isso que alimenta o canal, né? Mantém o canal funcionando. O tema da nossa próxima videoaula será a regra de 3 simples. Assunto muito usado, né? Um assunto muito trabalhado em concursos públicos, em outros assuntos do ensino médio e assim por diante. Então vale a pena aprender de verdade.
Então, gente, até a próxima e estuda, não é? Que a vida muda, ok?